Hello, meus amores, good morning, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos revisar dois conteúdos que nós já estudamos. Vamos lá? O primeiro deles é o que nós sempre utilizamos, que é o verbo to be, que é o verbo ser ou estar. E aí a gente aprendeu essas três formas dele, né? A forma afirmativa, negativa e interrogativa. Né? Então, aí, na affirmative form, nós temos o I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are. Né? Então, nós temos aí o I am, que significa eu sou ou eu estou. You are, você é ou você está. He is, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. It is, que nós utilizamos para coisas. We are, nós somos ou nós estamos. You are, nós somos ou nós estamos também. You, na verdade, é você, perdão. We are, que é nós. You are, que é você é ou você está. E they are, eles são ou eles estão. Então, aí, a gente vê a forma afirmativa do verbo to be. Na negative form, a gente passa a utilizar o not. E aí a gente vê que existe uma diferença, né? Utilizando na forma contraída, que é a forma mais diminuída, mais resumida de utilizar, de se escrever o verbo to be, certo? Então, a gente sempre, na forma negativa, nós sempre utilizaremos o not. Então, na afirmativa, a gente já viu aí, né? O I am, por exemplo. Na forma negativa, a gente vai acrescentar o not. I am not. Eu não sou, eu não estou. E assim sucessivamente com todos os outros, né? You are not, ou you aren't, né? Que a gente viu que a gente utiliza aí da forma contraída, né? Então, a gente vê aí também o he is, né? He is not, que fica he isn't na forma contraída. O she is not, que fica she isn't, que também é da forma contraída. O it is not, fica it isn't, it isn't, que a gente sempre fala it isn't, né? Porque é um pouco mais rápido. We are not, que fica we aren't. You are not, que fica you aren't. E o they are not, que fica they aren't, né? Então, a gente utiliza dessa forma, né? E tanto vocês podem escrever com I am not, da forma normal, né? I am not, ou vocês também podem escrever com I'm not, né? Dessa maneira que vocês estão vendo aí no livro de vocês, né? Que é da maneira contraída. Vocês também podem utilizar esses outros, como por exemplo o you, né? You are not ou you aren't. Podem usar o he ou she is not ou isn't. He ou she isn't. Então, vocês podem utilizar dessa forma, tá certo? Vocês podem utilizar tanto o I am not quanto o I'm not. Podem utilizar o you are not, o he ou you are not e o they are not, por exemplo. E também podem utilizar o they aren't. E podem utilizar também o he is not ou o he ou she isn't, né? Então, vocês prestem atenção nessas palavrinhas que estão em negrito, né? Que são as palavras da maneira contraída. A gente chama de forma contraída e é a forma que mais usa, porque é mais fácil para escrever. Mas se vocês utilizarem, por exemplo, o not depois, né? Não tem problema, também vai estar certo. E na forma interrogativa, né, que é na forma de pergunta, a gente utiliza sempre o verbo, ele fica depois, né? A gente utiliza sempre, coloca primeiro o to be na frente, como por exemplo aí, am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you,
You are they? Então, a gente utiliza dessa maneira aqui para fazer perguntas, né? Essas palavras que estão em negrito, elas sempre vêm para frente. A gente muda a ordem, né? Para fazer na forma interrogativa. E aí, no livro de vocês, a gente vê alguns exemplos de frases utilizando o verbo to be nas suas 3 formas. Então, aí, em green, em verde, nós temos aí a forma afirmativa, como, por exemplo, nessa frase aí. She is a healthy woman. She is a healthy woman. Na forma afirmativa. Ela é uma mulher saudável. Em vermelho, em red, nós temos aí a forma negativa, né? Que é a forma de negação, né? A forma negativa. She isn't a healthy woman. Ela não é uma mulher saudável. E em blue, em azul, a gente tem aí a forma interrogativa. Is she a healthy woman? É ela uma mulher saudável? No outro exemplo, a gente tem aí também em green. He is happy. Ele é feliz. Em red, nós temos a forma negativa. He isn't happy. Ele não é feliz. Que, lembrando, vocês poderiam utilizar o he is not happy, né? Mas aí a gente usa a forma contraída, porque, como eu falei, é mais fácil para escrever. E é a mais utilizada também. E em blue, a gente tem aí is he happy, que é a forma interrogativa, né? A forma de pergunta. É ele feliz? Ele é feliz, né? Então, a gente utiliza o verbo to be dessas 3 maneiras, né? Tanto pode ser a afirmativa, a negativa e a interrogativa, tá certo? A gente também aprendeu, além desse assunto do verbo to be, a gente também aprendeu como descrever pessoas em inglês, né? Como falar de características físicas. E eu coloquei um desses exemplos que vocês tinham lá no livro de vocês, que vocês tinham até um trabalho, né, no caderno para fazer. Quem não fez, agora é a chance de fazer, tá certo? No caderno de inglês, vocês precisavam, vocês tinham essa figura aí, dessa moça, né, de Anitta, onde ela falava sobre, onde tinha uma descrição sobre ela, né? Ela falava de algumas características físicas dela. E na outra página vocês tinham outras 2 figuras que vocês precisavam descrever aquelas pessoas, né? Vocês tinham que no caderno de inglês de vocês descrever as características físicas daquelas 2 pessoas. Então, nós temos aí, essa figura aí, nós temos Anitta, né? E ela fala, Hello, I'm Anitta and I am secretary. I have brown eyes. My hair is curly and blonde. I have big teeth. I wear glasses. I love classical music. Então, ela falou sobre algumas coisas dela, né? Ela falou o nome, a profissão dela, que é secretária, e ela falou algumas características físicas dela. Como, por exemplo, a gente observa aí que ela falou I have brown eyes. Então, o que será que ela quer dizer com essa frase, né? I have brown eyes. Então, ela está dizendo que os olhos dela são marrons, né? Eu tenho olhos marrons. Ela falou também sobre o cabelo dela, né? My hair is curly and blonde. My hair is curly and blonde. Meu cabelo é curto e loiro, né? O cabelo dela é curto, é encaracolado também e é loiro. E ela disse assim, I have big teeth, né? Eu tenho dentes grandes e uso óculos, né? I wear glasses, né? Eu uso óculos. Então, a gente viu aí como é que a gente utiliza, como é que a gente fala de características físicas, né? Como é que a gente descreve pessoas, né? Descreve tanto a gente como descreve as outras pessoas, né? Então, a gente aprendeu isso. E junto com isso, a gente também aprendeu algumas outras coisas, né? Algumas outras expressões e algumas outras coisas que podem ser acrescentadas para falar sobre características físicas, né? Então, a gente viu aí, lá no livro de vocês, tinham essas figuras também, onde vocês precisavam pensar nos seus colegas de escola, né? Seus colegas de sala, e vocês precisavam escrever
a quantidade que tem na sala de vocês de cada um desses aí, né? Quantos na sala de vocês usam braces, que são aparelhos, né? Então, vocês tinham que lembrar dos coleguinhas de vocês. Na minha turma, na minha sala, quantos são que usam aparelho? E aí, vocês precisavam escrever, né? Então, aí a gente tem essas outras características também. Curly hair, que é o cabelo curto, né? Esse cabelo mais curto aí, encaracoladinho, cacheadinho, né? Curly hair, cabelo curto. Braces, que são os aparelhos. Black hair, que é o cabelo preto. Spike hair, que é esse cabelo mais espetadinho, né, arrepiadinho. Glasses, que são óculos. E straight hair, que são cabelos compridos, cabelos longos, né? Então, vocês viram lá no livro de vocês também tinham essas características de como descrever pessoas, né? De acordo com, utilizando essas características, né? Para falar sobre as pessoas. E aí a gente também aprendeu sobre as partes do corpo e do rosto em inglês, né? Lá no livro de vocês, vocês também têm essa figura onde vocês precisavam colocar o nome de cada uma dessas partes em português. Aí nós temos todas elas, as partes do corpo e do rosto em inglês, e vocês precisavam escrever o nome de cada uma delas em português. Então, aí nós temos head, que é cabeça. Hair, cabelo. Shoulder, que é o ombro. Arm, que é o braço. Mouth, que é a boca. Leg, que é a perna. Knee, que tem um K na frente, né? Mas a gente não pronuncia o K. A gente só pronuncia o knee, que é joelho. Toe, que é dedo. Foot, que é o pé. E aí, uma curiosidade também, né? Lá no livro de vocês tinha uma parte onde tinha lá a palavra feet, e tinha um asteriscozinho em azul, dizendo, né, que era o plural de foot. Então, foot é quando eu falo de apenas um pé, né? Então, um pé, foot, e os dois ou mais pés, feet. Neck, pescoço. Neck não, neck, né? Perdão, sorry. Neck, que é pescoço. Chest, que é essa parte aqui, né? O tronco. Nose, nariz. Eye, olhos. Finger, que é o dedo. E hand, que é mão. Hand, mão. Então, aí vocês tinham também... Então, aí nós vimos, né, lá no livro de vocês tinham essa atividade, onde vocês precisavam escrever em português cada uma dessas partes aí e ligar, né, nesses pontinhos, tinha esses pontinhos aí, que vocês precisavam ligar, né, relacionar os nomes às suas devidas partes do corpo e do rosto em inglês, tá certo? Então, nós estudamos na aula de hoje, né, serviu pra gente revisar o verbo to be nas suas 3 formas, que são elas afirmativa, negativa e interrogativa, né? Então, a gente viu lá como é que a gente faz para utilizar o verbo to be nessas 3 formas, né? O verbo to be, que é o verbo ser ou estar, né? E a gente viu também essas características físicas e as partes do corpo e do rosto. Como é que a gente faz para descrever, né? Então, na aula de hoje, a gente revisou esses 2 conteúdos, né? O verbo to be e as partes do corpo e do rosto e características físicas, né? E na próxima aula, a gente vai revisar também mais outros 2 conteúdos que nós estudamos, conforme está no livro de vocês, tá certo? Então, eu espero vocês na próxima aula. Bye, bye!